Olá, tutores dos polos de apoio presencial que estão me acompanhando neste momento. Eu sou a professora Elizabeth, eu sou coordenadora do curso de Letras, Língua Portuguesa e também Letras Espanhol. E também aqui na Uniaselv eu acompanho os trabalhos realizados pela Comissão Própria de Avaliação, a CPA. E você que está chegando agora à Uniaselv ou que já é nosso tutor há algum tempo, né? É muito importante que quando a gente está no ensino superior, a gente conheça algumas situações que são típicas de quem está no centro universitário, né? Como é o caso da Uniaselv. Por que eu estou falando disso? Porque a necessidade de uma CPA, caros colegas, ela é uma questão legal, como a gente vai ver na tela em sequência. Olha só, a CPA, gente, ela é uma exigência da Lei 10.861, lá de 2004. E qual é o meu impacto, qual é a minha relação com a CPA? Por que eu, na condição de tutor, preciso saber da CPA? O que ela muda no meu dia a dia? Gente, a CPA é uma comissão que é instituída, né, pela própria instituição de ensino, mas sob a questão da legalidade, ou seja, a questão da ótica do INEP que está aí envolvida. Cada instituição de ensino superior, desde o ano de 2004, foi orientado a constituir a sua CPA. E na Uniaselv não poderia ser diferente, né? Mesmo que nós estejamos aí no polo de apoio presencial, onde a gente não tem uma CPA, mas as ações da CPA também chegam ao seu polo e precisam ser conhecidas por toda a comunidade acadêmica. Você, como tutor no ensino superior, é um ator fundamental para o nosso modelo de ensino. Por quê? Porque no ensino superior a gente tem o tratamento das informações sempre com muita seriedade. Toda a informação que nos chega, ela é analisada, ela passa por um processo estatístico e a gente precisa da sua colaboração para nos ajudar na tomada dessas informações junto aos acadêmicos. E de que forma a gente faz isso no ensino superior? A gente faz isso no ensino superior, caros colegas, através da avaliação institucional. Ela é realizada pela CPA, né? É a maneira que cada instituição de ensino superior tem para se autoavaliar, certo? Então, é uma das formas que a gente tem para verificar como estão os nossos processos, como está o nosso atendimento, como estão os nossos materiais didáticos, como os nossos educadores, como você aí no polo de apoio presencial está sendo percebido pelos nossos acadêmicos. Por isso, caros colegas, a nossa fala hoje, nesse momento, é sobre a CPA, é sobre a avaliação institucional e qual é a minha relação como tutor em relação à avaliação institucional. Eu digo que ela é muito importante. Você tem um grande peso junto conosco. Por quê? Porque você está próximo do aluno, caro tutor. E o aluno, para nós, o nosso acadêmico, é peça fundamental. É ele o motivo da nossa existência enquanto instituição de ensino superior. Tá certo? Vamos conversar mais um pouquinho sobre a CPA e sobre a avaliação institucional, então. Agora na tela, caros colegas, o que vocês percebem? Nós temos uma interrogação. Como uma avaliação, como uma instituição de ensino superior, ela é avaliada. Vocês estão vendo que no centro a fotografia nos mostra o quê? A Uniaselv, né? E a Uniaselv é a instituição na qual todos nós trabalhamos. Ela é uma instituição de ensino superior, ela é um centro universitário, né? E, portanto, nessa condição, ela precisa ter a sua CPA. A CPA da Uniaselv está constituída desde os anos lá de 2004. Antes mesmo disso, a instituição já tinha uma prática de avaliar os seus docentes, a sua infraestrutura, e isso hoje não mudou. Muito pelo contrário, nós aperfeiçoamos muito a nossa forma de autoavaliação. Então, como é que a gente se autoavalia? Como é que a gente gera informação acerca do nosso trabalho, colegas? Bom, nós temos fontes documentais, que são o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é constantemente visitado, né, pelos educadores, pela reitoria, pela pró-reitoria, pelos coordenadores de curso. Por quê? Porque ele é o nosso
rumo, ele é aquele documento que rege as nossas ações, que dá o nosso norte. Então, uma das fontes de consulta para a gente continuar a se avaliar é essa fonte documental, né? É a gente avaliar a elaboração dos nossos documentos internos, dos nossos projetos pedagógicos de curso, mas essas fontes seriam mais de caráter documental. E elas se complementam com a sua percepção e com a percepção do aluno quando vocês fazem a avaliação institucional, ou seja, a autoavaliação, quando a gente pode avaliar aquilo que está realizando, aquilo que percebe no seu entorno e especialmente aí no polo onde você está. Então, desse momento da avaliação institucional participam todos os atores pedagógicos que você vê em tela agora. Acompanhem comigo. Participam da avaliação institucional os acadêmicos, que é o maior grupo, a maior parcela, né, da nossa amostragem aí são os acadêmicos. Diante desse cenário, caro tutor, você é fundamental, porque é a sua fala acerca da avaliação institucional, acerca da importância da CPA numa instituição de ensino superior, que vai motivar esse acadêmico a participar da avaliação institucional ou, né, não percebê-la como um instrumento de mudança, como um instrumento de gestão. Daí que você se acostume, que você tenha muita tranquilidade quando alguém lhe questionar sobre a avaliação institucional. Professor, por que eu tenho que fazê-la? Qual é a importância? Qual é o impacto que me traz? Isso muda a minha vida? Muda. Muda e a gente tem que ter a clareza, caro tutor, de falar para esse aluno que ao longo da disciplina que ele está realizando, por exemplo, se ele não gostou de uma autoatividade, se ele achou que um vídeo de uma disciplina não foi bem gravado, se no atendimento pelo 0800 ele não gostou, né, da forma como foi tratado, a gente sabe que sempre pode melhorar, mas a gente sempre também gosta de ouvir o que os outros têm a dizer. Por isso que o aluno participando da avaliação institucional, com seriedade, com coerência, é peça-chave. Você, mais do que ninguém, tutor que está me ouvindo nesse momento, é quem pode sensibilizar esse acadêmico para participar da avaliação institucional com seriedade, com coerência, com propriedade. Se ele não entender alguma questão, né, eventualmente do que está sendo perguntado para ele no momento da avaliação institucional, e se você também não se sente seguro, não precisa falar de avaliação institucional só quando ela está sendo aplicada, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Você pode falar de avaliação institucional no primeiro encontro presencial, no segundo, no terceiro. Para quê? Para que o assunto avaliação institucional se torne comum, normal, né, para todo mundo. Por exemplo, o aluno veio lá e disse: olha, professor, eu acho que essa autoatividade aqui do caderno não tem resposta correta. Que bom! Ele leu, ele tentou estudar. A gente deve valorizar esse acadêmico. Ele está ajudando a instituição. E a gente quer que ele traga esse comentário lá para a avaliação institucional. Ao invés de ele dar a nota máxima, eventualmente ele vai ter que baixar, né, um indicador para nos avaliar, tendo em vista que houve uma fragilidade. Então percebam, traz melhoria para o acadêmico? Claro, porque ele está avaliando desde o nosso material didático, que são os livros, os vídeos, as trilhas, você que está com ele em todos os encontros presenciais, nós aqui da Uniaselv, aqui na sede, aqui em Indaial, com o nosso atendimento de todos os setores, os coordenadores de cursos, os tutores online, os professores das disciplinas, todos nós somos avaliados na percepção desse acadêmico. Então, daí a importância de a gente dizer para ele, participe e participe com seriedade. Mas não é só o acadêmico que vai participar da avaliação institucional, não. Percebam que ao redor da Uniaselv, voltamos à figura agora, colegas. Olha lá, você aí do polo, tutor, também vai participar da avaliação institucional. E a gente já vai falar sobre isso, como é que essa participação vai acontecer. O tutor da turma, o articulador do polo, né, a equipe aí do polo de apoio presencial também são peças fundamentais, porque a Uniaselv tem os seus polos.
E o polo é uma extensão da Uniaselv e não tem como dizer algo diferente disso. Então, a mesma qualidade que a gente encontra aqui em Indaial, a gente tem que encontrar repetida em todos os polos. E você que está aí no polo, tutor, tem a mesma percepção, né, de algo que está bom ou de algo que está precisando de atenção que o nosso aluno. E a gente precisa saber, por isso que a gente faz a avaliação institucional. Qualquer instituição de ensino superior, caros tutores, faz avaliação institucional. Não é uma exigência da Uniaselv apenas. Vamos resgatar a fala do início. Vamos falar honestamente. Nós fazemos avaliação institucional porque nós estamos preocupados com toda a oferta de serviços que nós temos para com o nosso aluno, para com você, tutor, enquanto colaborador da instituição, né? Quais são os benefícios que você tem aqui, se você tem satisfação em trabalhar conosco, isso tudo importa. Então, claro, ajuda também num processo de avaliação externa, como a gente vai ver daqui a pouquinho? Sim, mas antes de tudo a gente quer que você esteja contente na casa, que o aluno esteja contente aí no polo, porque assim a gente percebe que o nosso trabalho aqui, seu trabalho aí no polo, né, está sendo feito com qualidade, né? E é isso que a gente deseja. Bom, eu falei aí dos polos que participam na condição de tutor, de acadêmico, de articulador. E aqui na Uniaselv Indaial, aqui na sede, a gente também tem os colaboradores que participam. Vejam na tela quantos agentes participam. Nós temos o corpo técnico administrativo, os coordenadores de curso, os tutores online. Vejam que a nomenclatura, para quem está um pouco mais de tempo na Uniaselv, também mudou. A gente teve que fazer mudanças na nomenclatura do tutor externo e do tutor interno, porque o nosso aluno não entendia isso nos questionários anteriores. O tutor externo que a gente usava anteriormente nos questionários da avaliação institucional nos causava um grande problema, porque o aluno achava que o tutor externo para ele, externo para mim, é aquele que está fora do meu polo, portanto é aquele que me atende no 0800. E a gente teve que mudar essa percepção. Por isso que a gente passou a chamar de tutor de turma ou tutor do polo, para o aluno ter certeza de quem é que está se fazendo, né, o questionamento. Então, tutores, para complementar, faltou nós citarmos que participa também da avaliação institucional a comunidade externa. Trata-se de um grupo muito importante, pois a percepção da comunidade revela para a Uniaselv como este grupo tem percebido a oferta de ensino nas regiões em que a Uniaselv está inserida. E disso tudo, de todas essas opiniões, caros tutores, o que se faz? Qual é o destino de todos os questionários que os alunos respondem, que nós, na condição de tutores, respondemos? Bom, agora vocês vão entender para onde todas essas informações vão, que documentos elas geram. Colegas, nós falamos até esse momento da avaliação institucional, é a autoavaliação interna realizada pela CPA, pela Comissão Própria de Avaliação. Essa informação toda gerada pelas respostas de vocês, pelas respostas dos articuladores e dos acadêmicos e pelas respostas dos funcionários aqui da sede de Indaial, gera um documento chamado Relatório de Autoavaliação Institucional. Todo mês de março, todas as instituições de ensino superior precisam postar esse relatório no INEP. É obrigação. Qualquer processo regulatório que uma instituição de ensino superior vier a passar, esse é o primeiro documento de acesso dos avaliadores do Ministério da Educação. É a primeira fonte de consulta que eles vão ter, é o primeiro contato, é a primeira impressão que eles vão ter de uma instituição de ensino. Então lá a gente condensa, a gente reúne, a gente sintetiza todas as categorias que foram questionadas, né, no questionário da avaliação institucional, a gente analisa, né, verifica quais foram os pontos fortes, quais foram as fragilidades e posta esse relatório lá no INEP. E quando a gente recebe os avaliadores do MEC para um dos processos de credenciamento, de recredenciamento, de reconhecimento de curso, de renovação de reconhecimento de curso, esse é o primeiro documento de leitura. Para eles, eu vou repetir aqui uma expressão que a gente já escutou de uma equipe de avaliadores, é a foto da Uniaselv.
O relatório de autoavaliação institucional é a foto de uma instituição de ensino superior. Então, quando eles chegam aqui na Uniasselvi, o que eles querem verificar? Se o que está escrito, se o que a gente contou para eles, se o que aqueles números diziam que estavam legal, é bom, é positivo, se nos relatos das pessoas isso é verdade também. Porque papel aceita tudo, vocês sabem. Então, a gente quer tratar a avaliação institucional com a seriedade que ela precisa, que ela requer. E a gente quer que você tenha essa mesma percepção, que você saiba a importância do que você pontuar naquele questionário para nós como instituição de ensino. Internamente, a gente tem mudanças para fazer, né? E externamente, a gente tem o quê? Os avaliadores aqui, né, nos acompanhando. Então, colegas, percebam comigo, a avaliação institucional, ela tem função de diagnóstico. Ela permite identificar onde nós estamos acertando tranquilo, mas ela também diz, olha, aquilo lá enseja atenção. A gente tem que falar com aquele setor e a gente tem que dizer para eles que o polo X, o polo seu, aí onde você está, não está satisfeito. Por isso que tudo que vocês pontuam na avaliação institucional, caros tutores, é essencial. Da mesma forma que os seus alunos responderem, porque eles estão em volume maior, né? Então, uma avaliação que seja realizada de forma enviesada, irresponsável, ela pode também trazer leituras que não são coerentes com a realidade, certo? Então, todos os números vão ensejar, né, vão fomentar uma ação. E a CPA, não é a CPA que vai realizar essas ações. Ela vai procurar os setores envolvidos naquela situação e vai entregar para eles os números e dizer, olha, esta é a realidade. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Se ela for negativa, a gente tem que fazer alguma coisa. Senão, não tem por que fazer avaliação institucional. Perfeito? Então, colegas tutores, para que a gente entenda um pouquinho mais ainda sobre avaliação institucional, eu gostaria de apresentar para vocês as 10 dimensões dos sinais. O SINAES é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele é composto pelas 10 categorias que você vê na tela agora comigo. Por favor, me acompanhe. A primeira dimensão dos sinais, ela trata da missão e do plano de desenvolvimento institucional. Ou seja, é uma fonte documental que a CPA vai se utilizar no momento que ela está fazendo a consulta, que ela está fazendo a análise, a leitura dos resultados da coleta, né, que foi feita através dos questionários, e também ela vai avaliar ao longo de todo o ano como que está, né, o atingimento das metas que foram aí previstas no PDI, certo? Depois, existem outras categorias no questionário que vão querer entender como é que estão as políticas de ensino, de pesquisa, de extensão. Por isso que nós temos perguntas relativas à formação profissional do nosso acadêmico, a formação acadêmica, para que a gente entenda qual é o grau de satisfação dele, quando ele está quase se formando, mas ele já está realizando a atividade profissional, se ele percebe que o curso de graduação no qual ele está, de fato, atende às expectativas do mercado. Também temos questões relativas à nossa comunicação e à nossa responsabilidade social. Nós não somos apenas uma instituição de ensino entre 4 paredes e ali ficamos e não fazemos mais nada. Nós temos sim, né, ações que sempre chegam à comunidade. Vocês sabem que os polos de apoio presencial, os novos talvez ainda vão começar a ter contato com esse evento, mas aqueles que já têm um pouco de história conosco, conhecem a jornada de integração acadêmica, é o nosso evento de iniciação científica e de extensão, fundamental para uma instituição de ensino superior. Por isso que existem, às vezes, algumas perguntas que nos causam um pouco de estranheza, certo?
Para você, tutor, né, que está na condição de educador, como outros colegas da casa, nós temos perguntas, então, relativas à sua carreira, né, aos seus benefícios. Por isso que cada educador tem o seu questionário, né, dentro das suas atribuições. Também temos perguntas que vão ser mais para o corpo interno, que são relativas à organização e à gestão da IES. Da mesma forma, perguntas que são fundamentais e que o seu aluno e você precisam nos ajudar muito, que são as perguntas ligadas à questão de infraestrutura, a sala de aula, os laboratórios, certo? São questões fundamentais para o nosso bem-estar, para a realização dos nossos encontros presenciais. Então, são ambientes que a gente tem que ter sempre, né, com muito zelo, muito bem arrumados, para que dê tudo certo quando a gente chegue no polo para conduzir o nosso encontro. Além disso, existe também a dimensão 8, que é relativa ao planejamento e avaliação, ou a autoavaliação institucional. É a hora da CPA olhar para o seu trabalho, para as suas ações e refletir onde ela tem acertado, onde ela precisa também rever as suas ações no acompanhamento, na melhoria dos seus processos de aplicação de questionário, de revisão de questionário, de metodologia de avaliação, de índice de corte, qual vai ser o indicador que indica fragilidade, o que não é uma fragilidade, por que a gente tem que mudar. Então, é um processo também que eu gostaria que vocês entendessem que não é rígido, que não significa que a avaliação institucional do jeito que está hoje, ela vai se perpetuar por todos os anos. Mas a cada ciclo avaliativo, a gente precisa manter uma certa constância, pelo menos ao longo do ano, para que a gente consiga comparar as categorias avaliadas, entendem? Porque senão a gente não consegue comparar dois objetos que não têm características em comum. Percebam que esta situação, ela requer a atenção de vocês e o auxílio de vocês, né? Porque algumas coisas a gente não vai conseguir mudar com tanta rapidez. Também a gente tem questões relativas ao atendimento dos egressos, ou seja, daqueles acadêmicos que já deixaram a Uniaselv, e também em relação à sua sustentabilidade financeira. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas mais operacionais, algumas coisas que realmente impactam a sua rotina aí no polo de apoio presencial. Agora que a gente entendeu qual é o aspecto legal que norteia a comissão própria de avaliação, que a gente entendeu que a realização da autoavaliação institucional é fundamental para uma instituição de ensino superior, vamos falar, e o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque você que vai nos ajudar aplicando a avaliação institucional com os acadêmicos. Vamos então entender como é que vai ser esse fluxo comigo na tela, colegas? Vamos lá. Primeiro, o polo já recebe os questionários da avaliação institucional no início do semestre. Ele recebe os 4 questionários e então ele já tem a primeira missão de deixar cada questionário separadinho por mês de aplicação. E a gente já vai discutir isso no detalhe daqui a pouquinho. Espera só um detalhe, só um pouquinho. O item 2 vai nos dizer que o articulador ele tem que separar com bastante atenção cada tipo de questionário para ser aplicado conforme o cronograma das provas finais. E já é uma outra informação nova, né, pessoal? E, finalmente, o articulador precisa conversar com vocês para explicar bem direitinho qual é o conteúdo de cada questionário da avaliação institucional, para que se vocês forem eventualmente questionados, vocês também tenham a tranquilidade em responder para o aluno, com tranquilidade, com segurança, e até porque a gente precisa ter a tranquilidade de dizer para o aluno que a gente não espera o 10 em todas as categorias, né? Até porque nem existe nota 10, a nota máxima que a gente tem aí no instrumento é 5, mas enfim, que a nota máxima realmente ela deve ser atribuída quando o aluno se sente muito tranquilo com aquele indicador, né? E você tem que também ter essa tranquilidade, porque essa avaliação também vai repercutir em relação ao seu desempenho. A gente tem que ter a maturidade de saber que, em qualquer instituição que a gente esteja, seremos constantemente avaliados. Sempre temos uma meta a perseguir. E a gente tem que ter uma clareza muito grande a respeito de outra ação que depende fundamentalmente de nós. Esse questionário, colegas tutores, ele tem que ser aplicado no dia da prova final, com um detalhe: antes
da prova final, antes do intervalo. Vejam o esquema comigo. Estamos no dia do 4º encontro presencial. Olha na tela. Vocês conhecem esse esquema. Acompanhem agora comigo direto o que a gente tem no esquema, tá, pessoal? Na primeira parte do encontro presencial, não é novidade para ninguém, a menos que alguém esteja conosco na casa nesse momento, entrou faz poucas semanas, digamos assim, né? Para quem chegou agora, o que a gente faz no 4º encontro da disciplina? A gente realiza a revisão das 3 unidades do livro da disciplina. É isso. A gente vai lá, discute com os alunos, verifica quais são as dúvidas, faz uma revisão, tudo certo. E aí, um pouquinho antes do aluno ir para o intervalo, você já trouxe para a sala de aula os questionários, né? Seja o questionário 1, o 2, o 3 ou o 4, o articulador já fez isso para você, você já trouxe, você já está com eles em sala de aula. O que você vai fazer? Você vai entregá-los para a turma, explicar para eles que hoje é o dia de fazer a avaliação institucional, que nós vamos fazer a avaliação institucional relativa àquele período e que é muito importante que eles preencham com seriedade o questionário. Se eles tiverem dúvida, eventualmente, em alguma das questões, eles têm liberdade para questionar você. Eles acabaram de responder o questionário, eles deixam o questionário sobre a mesa. Eles não colocam nome, só deixa em cima da mesa o questionário preenchido. Pronto. Eles vão para o intervalo, relaxam, fazem um lanche, voltam para a segunda parte do encontro presencial. E o que é a rotina da segunda parte do encontro presencial? Essa rotina é a aplicação da prova final, que vai ser entregue pelo tutor, dentro do horário do polo, bem certinho. Cada aluno recebe a sua prova final, vai respondê-la dentro daquele horário, sem nenhuma interrupção. E quando o aluno estiver finalizando a prova, o que ele começa a fazer? Ele vai passar as respostas da prova para a folha de respostas. Então, ele tem 12 questões de prova, concordam comigo? Então, para cada uma dessas 12 questões de prova, ele vai lá, questão número 1, letra A, questão número 2, letra B, até chegar na 12ª questão. Quando ele acaba isso, qual é o único trabalho que ele tem para fazer? Lembra do questionário da avaliação institucional que ele deixou na mesa antes de ir para o intervalo? Agora ele pega aquele questionário e começa a olhar. Até a questão 12 eu já usei. Até a questão 12 eram as questões de prova. Da 13ª questão em diante, ele consulta primeiro a confirmação do questionário que está sendo aplicado, se é o questionário 1, 2, 3 ou 4, porque cada uma dessas confirmações é uma letra para ele assinalar, e você precisa nos ajudar muito nisso, como nós vamos ver daqui para frente. E depois da 13ª questão até a 30ª, são questões daquele período da avaliação institucional, que podem ser do material didático, do tutor, da infraestrutura, enfim, de vários aspectos que a gente vai ver daqui para frente. Mas precisamos ter uma coisa muito clara entre nós. Ele faz o questionário antes do intervalo. Depois do intervalo, ele só copia as respostas. Por quê? Porque o tempo da prova final, gente, é sagrado. A gente não interfere. É o momento do aluno se dedicar para se preocupar apenas com as resoluções da prova. Tranquilo? Vamos adiante? Então, agora na tela, pessoal, tem algumas coisas que a gente precisa destacar. Vamos então falar delas. Vocês estão vendo aí que o questionário 1 vai ser um questionário verde. Ele vai chegar aí num papel A4 verde no polo e ele vai ser aplicado no mês de agosto. Por isso que é importante, vejam no canto direito da tela, pessoal. Quando for o questionário número 1 lá do mês de agosto, você tem que colocar no quadro para o questionário 1,
para a questão de número 13, que o acadêmico precisa assinalar a letra A. Isso é fundamental para que a gente aqui, junto com o pessoal da TI, do pessoal da informática, que a gente consiga fazer a extração correta dessas informações. Porque como cada questionário tem uma categoria diferente de perguntas, né, a gente não quer que haja confusão. E se o aluno eventualmente assinalar a letra B no questionário de agosto, a gente já começa a ter uma perda de dados, que não deveria acontecer. E a gente sabe que ela pode ser evitada. A gente só precisa da sua ajuda. E eu tenho certeza que você vai colaborar conosco nessa tarefa. Vamos então para o questionário do mês de setembro. No mês de setembro, nós teremos um questionário que já vai ter uma outra cor, que é o questionário amarelo. E naquele momento, então, o questionário de número 2, que vai ser o amarelinho, lá na questão de número 13, a gente tem que pedir para o acadêmico confirmar a letra B. Novamente, a justificativa é por quê? Para que a gente faça a extração e a leitura correta dos números que a gente vai receber. E isso ocorre novamente no mês de outubro. Mas no mês de outubro nós teremos a aplicação do questionário azul, né? Lá em outubro, então, pela lógica, a gente já sabe que na questão de número 13, qual é a letra? É a letra C, que você vai pedir para o acadêmico assinalar para mera confirmação de questionário, é uma questão interna da Uniaselv. Podem dizer para ele que não tem impacto nenhum se ele está respondendo muito bom, satisfatório. Na questão 13, gente, é questão técnica, é operacional, tá? Que o nosso setor de TI agradece muito se eles puderem nos ajudar assinalando a letra aí que você está pedindo para eles. E finalmente, no mês de novembro, ele volta a ser amarelo e aí a gente pede para o aluno, na questão 13, assinalar a letra D. Viu como é fácil? Se você acompanhou com atenção cada uma dessas telas, vocês perceberam que os questionários, eles têm a identificação dos números, a gente fez a diferenciação das cores, tudo isso com a experiência que vocês nos ajudaram a construir. Foram os relatos de vocês nos protocolos, nas ligações, os relatos que vocês trouxeram para os articuladores é que nos fizeram avançar, é que nos fizeram melhorar e aperfeiçoar a aplicação dos nossos questionários, tá certo? Por isso que a gente conta demais com a colaboração de vocês para que a cada aplicação desses questionários o aluno tenha seriedade em responder. Agora a gente vai tratar um pouquinho do conteúdo desses questionários. No questionário 1, que eu falei para vocês anteriormente, qual é o objeto de avaliação? O que a Uniaselv quer saber? Bom, nós queremos informações de duas coisas que são fundamentais para o nosso modelo: material didático, os nossos livros e os tutores que estão em sala, ou seja, como está o seu trabalho aí no polo, tutor? E além dessas questões, a gente também quer saber se o ambiente virtual de aprendizagem está dando conta do recado, das necessidades desse acadêmico e se o curso que ele escolheu está fornecendo uma formação profissional adequada. No questionário 2, nós temos questões novamente ligadas a modelo. Pessoal, no questionário 2, no 3 e no 4, nós sempre vamos perguntar para o aluno como que ele está avaliando o livro didático daquela disciplina e você, tutor. São as duas perguntas, digamos assim, as duas categorias que serão sempre realizadas. Por isso, contamos com a sua ajuda, tutor, para que esse aluno saiba da importância que ele tem na avaliação institucional. No questionário 2, nós também queremos entender como é que está a infraestrutura do polo, a sala de aula, laboratório de informática, laboratório de prática para os cursos que têm essa exigência e também questões relativas aí ao atendimento da secretaria do polo no qual você atua. No questionário 3, nós teremos perguntas então a aspectos aqui da sede. Percebam que nós estamos preocupados com todas as pontas. Então, nós vamos fazer perguntas para esse acadêmico acerca do professor online, do tutor online, do coordenador de curso, e é muito importante que você fale para esse acadêmico, tutor, que o coordenador de curso é o coordenador de curso que está aqui na Uniaselv, aqui em Indaial, e não o coordenador do polo. A gente sabe que essa confusão ela pode acontecer, então a gente conta contigo para
desfazer esse suposto equívoco aí que pode acontecer. E, finalmente, perguntas relativas, então, ao atendimento aqui da Uniaselv, aqui da sede. O questionário 4, né, na parte que é diferente, também vai perguntar novamente para esse acadêmico. E a infraestrutura? Lembra que você avaliou, né, lá no mês de setembro? Mudou alguma coisa daquilo que você relatou que estava precisando de atenção ou não? Essa é uma tentativa de a gente entender como estamos prosseguindo, qual é a velocidade que a gente está tendo nas mudanças. Percebam que as coisas estão bem amarradinhas e a gente precisa de você para fazer com que esse aluno participe. Então, caros tutores, para 2018 nós temos uma novidade para vocês. A participação na avaliação institucional de vocês vai acontecer também, mas de uma forma diferente daquela dos acadêmicos. Vocês vão fazer um questionário online lá no mês de setembro. E a gente vai voltar a conversar a respeito desta temática em outros momentos, assim que a gente estiver mais próximo. Mas é importante que você saiba que participar do questionário da avaliação institucional, assim como a gente estava falando agora há pouco, na percepção do acadêmico, de como a gente precisa que ele participe com seriedade, a mesma perspectiva se aplica sobre o seu trabalho, sobre a sua percepção acerca da Uniaselv. E é uma surpresa também para o acadêmico lá no mês de setembro, porque no mês de setembro o acadêmico também vai participar do questionário online. Então ele vai fazer o questionário online e o questionário impresso, professora? Exatamente. E a gente sabe que isso pode causar um pouco de dúvida. Por que eu tenho que fazer os dois? Porque eles vão ter perguntas diferentes. Nós vamos fazer perguntas no questionário online que não foram possíveis no questionário impresso. Simples assim, pessoal. Então, nesse questionário online, a gente vai perguntar questões relativas ao perfil socioeconômico desse acadêmico, vamos fazer perguntas de aspecto pedagógico que não foram possíveis até o momento, para que processos também da parte acadêmica possam ser aprimorados. E aí a gente quer meta, a gente quer cada polo atingindo pelo menos 70% de participação, e a gente sabe que esse 70% de participação dos alunos só tem um jeito de conquistar, e é com você participando, você dando exemplo e você convidando esse aluno para fazer o questionário online, tá certo, caros tutores? Então, assim, a gente pede com muito carinho, acompanhem as mensagens no seu AVA, né, no AVT, no AVA do tutor, para que vocês saibam direitinho onde o questionário estará postado, quais são as formas de participação do aluno, onde ele vai achar o questionário, para que a comunicação fique redondinha e a gente tenha aí bons resultados para comemorar. E lógico que quando precisar acertar o passo, a gente volta a conversar. Eu desejo a todos aí um ótimo semestre junto com as nossas turmas. Um abraço!